Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, dedicando-nos à leitura e à reflexão do Evangelho, dando sequência ao capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Itens 9 e 10. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Mas antes de darmos início à leitura, vamos às preces iniciais, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem, que nos conduzem. Vamos agradecer por essa oportunidade e pedir que nesse instante possamos todos ser envolvidos em palavras, em pensamentos edificantes, que essa reflexão possa produzir em nossos corações e nossas mentes as benesses necessárias para o nosso progresso, dando-nos ânimo, coragem e esperança. Que assim seja. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo, e ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habitada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante,
Lembrai-vos de tudo o que vos tenha dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi uns dos pobres da nossa terra, que pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer caridade se frequentemente não tenho mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres, abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos irmãos irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, eu era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações. Dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência e, em lugar de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca milhões de grãos de areia que cobre essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a e frequentemente consolar-vos-eis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo o general fornece uma bandeira, e vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima. Reuni-vos todos ao redor deste estandarte e dele recebereis a felicidade e a consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860. Bem, meus irmãos, eu acredito que esse trecho do Evangelho ele esteja bem claro, né? Ele nos
disponibiliza um sublime roteiro acerca da caridade, acerca do que podemos praticar no dia a dia em termos de caridade. Eles nos mostram, de uma maneira simples, esclarecedora, um caminho que podemos seguir. Nos mostra ali que a caridade pode ser praticada através do silêncio, através da boa intenção, através do empréstimo do nosso tempo, dedicando em prece, dedicando a ouvir o irmão que se encontra desesperado, a não reagirmos a uma ofensa, porque quando reagimos à ofensa, a gente não está contribuindo com o irmão e estamos também nos prejudicando. Todo o sacrifício dessa natureza mostra ainda nesse trecho, nesses itens, Deus nos retribuirá em algum momento. E para facilitar um pouco a compreensão, um exemplo dentre vários é aquela que consta na narrativa do livro Nosso Lar. Resgatemos a lembrança daquela senhora que, enquanto encarnada, ela foi atendida pelo André Luiz, enquanto ele estava encarnado aqui na Terra, no plano terreno, e que, quando ele estava em Nosso Lar, ele a reencontrou. E na sequência, ele ficou sabendo, ele descobriu, e foi surpreendido pela notícia de que uma boa parte do seu socorro, do mérito, do atendimento que ele teve, do amparo que ele teve após a sua passagem para a pátria espiritual, devia-se também, dentre outros espíritos, dentre a sua mãe, mas a essa senhora, que era uma das poucas que ele teve contato na vida terrena, que dedicava o seu tempo a fazer preces, a rogar pelo seu espírito, pedir a Deus a proteção, o amparo. E desta forma nós temos que fazer. Este é apenas um exemplo, dentre vários que Deus nos concede a oportunidade diária de praticarmos a caridade junto à nossa família, junto ao nosso círculo de amigos, junto ao nosso trabalho, ou junto a um desconhecido que podemos nos deparar na rua, um necessitado, no trânsito. A oportunidade da caridade, ela é multifacetada, ela se apresenta de várias formas. E cabe-nos a serenidade, a sabedoria, a humildade para agirmos da melhor forma possível, buscando, nesse contexto, a caridade. Então, meus irmãos, partindo para o final da nossa reflexão dessa noite, vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade. Vamos pedir que a cada palavra, a cada reflexão dita nessa noite, possa penetrar da melhor forma em nossa mente, em nossos corações e servir como um bálsamo para as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores, sobretudo as dores espirituais, que possamos nos animar e nos fortalecer. Possamos cada vez mais encontrar o caminho, nos aproximarmos de Deus, de Jesus, e nos sintamos cada vez melhor. Vamos pedir ainda por todos os irmãos que estão mentalizando esse trabalho agora, que os nossos lares possam ser protegidos, harmonizados, rogando ao socorrista do espaço, a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos protetores, aos amigos espirituais que nos acompanham e intercedem por nós. Vamos pedir sobretudo por aqueles irmãos mais necessitados, seja por que motivo for. E que as nossas águas, nesse instante, nos recipientes onde estiverem, possam receber um fluido magnético, um remédio, para restaurar as nossas forças, o nosso corpo físico, o nosso campo mental, o nosso espírito. Que elas possam ser, então,
magnetizadas. E que, nesta noite, a gente fique melhor do que iniciamos nesse instante. Que possamos ter uma ótima noite, uma noite feliz, uma noite harmonizada, uma noite cheia de luz, de alegria e paz. E que assim seja.